Mas vamos lá. Vamos lá, irmãos. Efésios 4, versículo 1 diz o seguinte: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. Aqui é Paulo falando, tá bom? Paulo escreveu para os Efésios. Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos e sobre todos, por meio de todos e em todos. Aleluia, glória a Deus. Versículo 15: longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Só até aqui, vamos orar? Quero de presente sua atenção, vamos clamar. Pai, toca o nosso espírito nessa noite, toca com realidades sobrenaturais, toca com verdades que nós não conhecemos ainda. Aplica o nosso coração, Senhor, a entender, e quando nós entendemos, nós desfrutamos. E é isso que nós estamos trabalhando, Senhor, por esses dias, para que nós desfrutemos da sua verdade, desfrutemos da sua palavra. Amém. Existe uma verdade que nós precisamos resgatar como igreja. Eu tenho falado nos domingos sobre o Espírito Santo, que ele não é uma força, que ele não é um arrepio, mas ele é uma pessoa que tem sentimento, que faz parte da Trindade, né? Deus em um, se manifestando em três personalidades. E esse Espírito Santo não é uma promessa, esse Espírito Santo já é uma realidade. Ele desceu em Atos 2, Jesus diz em João 16, que convém que eu vá para que o Espírito Santo desça, e isso é para o benefício de vocês. E esse Consolador vai guiar vocês a toda a verdade, e esse Consolador vai lembrar das palavras que eu tenho dito para vocês. E é esse mesmo Espírito que Jesus já deixou e já está operando dentro de nós, que está nos aperfeiçoando, para que nós possamos ser moradas de Deus no Espírito. Esse é o propósito de todo o aperfeiçoamento, para que Deus seja aquele que habita em nós, por intermédio do Espírito Santo. Porque pensa comigo, se nós somos nova criatura, se nós somos uma nova criação, nós estamos aqui para anunciar que o mundo de Deus já chegou, que aquilo que nós sonhamos para o futuro já é uma realidade para nós que nascemos de novo. Quem nasceu de novo já está integrado nesse reino, já é parte desse reino. Agora, por que eu não vivencio realidades no meu espírito? Por que eu não sinto às vezes que Deus está me transformando, ou que o amor dele para comigo não existe, e a gente fica natural, ou a gente chega ao extremo de ficar carnal e pensar, poxa, eu estou sozinho, e pensar que a gente pode viver a fé desvinculado do corpo. Mas Deus, ele nos incluiu numa família, a família de Deus, amém? Fala para o seu irmão, você faz parte da família de Deus. Você não está mais abandonada, você já não está mais desgarrados como ovelhas que não têm direção. Deus nos uniu ao propósito do Pai, e hoje Ele uniu os povos que antigamente era considerado judeus e gentios, escolhidos por Deus e gente de toda a terra. Só havia esses dois tipos de povos. Agora Deus faz um só povo e coloca num corpo a igreja, para que todos possam beber dele, para que todos possam participar dele.
não é mais um vínculo por afinidade. Nós não estamos unidos mais por afinidade. Sabe o que é afinidade? Olha, eu gosto disso em você e tem uma parte que eu não gosto mais. Não, eu gosto dessa parte boa sua, né? O seu carinho, o seu jeito amoroso de ser, mas eu não gosto às vezes que você fica bravo. Eu não gosto das vezes que você atropela as coisas e quer fazer tudo sem esperar as pessoas fazerem também. Então, relacionar por afinidade tem a ver com isso, em a gente olhar segundo o olhar natural para as pessoas e falar: olha, se ele for bom, eu me sujeito. Se ele errar, eu não me sujeito mais. Só que na nova aliança não tem nada a ver mais isso, irmão. Na nova aliança não existe uma desvinculação de pessoas para com outras pessoas. Se nós estamos vivendo no Espírito, a realidade é: Deus nos incluiu como membros de um corpo, e não tem como separar. Separa o seu braço do seu corpo aí, vai, arranca ele para ver se ele sobrevive, arranca a sua perna e vê se ela fica viva andando por aí. Não, mas o corpo pode viver sem uma mão, o corpo pode viver sem um braço, sem um olho, né? Mas o olho não pode viver sem um corpo. Você está entendendo? Da mesma maneira, quando você e eu, quando nós olhamos e dizemos assim: não, o mistério sou eu e Deus, o mistério é comigo e com Deus, e ninguém se mete na minha vida. A gente está falando o seguinte: eu não faço parte de um corpo, eu não faço parte da vida que Deus tem para mim, eu não faço parte da família de Deus, porque eu estou com o espírito independente, eu estou desvinculado. Então Deus não pode operar aí, Deus não pode trazer edificação, porque se Deus edifica a mim, se Deus edifica você, se Deus dá dons para mim, se Deus dá dons para você, é para a gente usar para o todo. Se Deus dá dinheiro para você, não é só para a gente gastar e sair por aí: olha como eu sou abençoado, mas é para o corpo, é para a igreja, é para aqueles que vão se achegar, é para aqueles que vão nos rodear, é para a sua família. Amém? Eu converso com muitas pessoas, e quantas vezes eu já ouvi falar: não, eu estou numa igreja, mas eu não concordo muito com o pastor, mas sou eu e Deus, e o pastor e Deus. Eles têm as dificuldades de caráter dele lá, mas eles vão dar conta a Deus, e eu vou dar conta de mim diante de Deus, mas eu permaneço debaixo dessa aliança. Irmãos, preste atenção: quando nós estamos aliançados com líderes, quando nós estamos aliançados com os apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, é como se houvesse um céus debaixo de nós, e esses céus, ou eles nos posicionam em Deus, ou eles nos tiram de Deus. Sabe que muitas igrejas, muitas denominações estão vivendo os céus de fofoca, e todo mundo naquela igreja é fofoqueiro. Começa pelo altar, irmão. Estão debaixo de uma aliança que amaldiçoa os seus filhos, uma aliança que você não tem liberdade para corrigir quando o líder erra, ou ao menos de chamar ele no canto e falar: será que você não está se exaltando? Será que você não está indo para o lugar errado? Não tem essa liberdade. Então é criada uma cultura de eu falo e você tem que me obedecer. E os céus que está lá é esse ambiente. Quem está participando dessa aliança está provando dessa realidade. Mas se nós estamos debaixo de um céu saudável, em que a aliança dos nossos líderes com Deus é uma aliança íntegra, é uma aliança de comprometimento, é uma aliança de renúncia e de entrega, meu irmão, nós estamos liberados para crescer no Espírito. Nós estamos liberados para sermos quem Deus sonhou que nós fôssemos. E aquilo que Deus depositou em mim não é o teto para você, é o chão para você pisar.
Tudo que nós entendemos hoje, tudo que eu entendo hoje, eu passo para minha esposa e tento comunicar às vezes, mas aquilo que nós construímos para que vocês pudessem provar, meu irmão, foi com lágrimas, foi com choro, foi de renúncia, foi às vezes ser caluniado e a gente engolir o choro, foi às vezes de ser incompreendido, de ver pessoas que nós amávamos, olhar dentro dos olhos e falar: poxa, por que você não prega dessa maneira? Ou por que você fica só pregando e corrigindo a igreja, ao invés de você dar uma palavrinha light? Pessoas que nós amávamos e demos às vezes confiança e saíram daqui e nunca mais prestaram conta. Olha, eu estou saindo pelo menos, obrigado, tchau. Mas simplesmente desapareceram. Mas nós suportamos tudo isso. Nós não amaldiçoamos ninguém, ao contrário, nós oramos. Ainda que as pessoas não fizessem esse pacto de sair debaixo da graça, nós levantamos as mãos e falamos: Senhor, nós abençoamos, que eles prosperem onde eles estão, porque nós não estamos com o coração em números, nós não estamos construindo uma placa. Isso aqui não é uma empresa, irmãos. Igreja não é um lugar de empreendimento, igreja não é um lugar de entretenimento, igreja é um lugar de verdade, onde o poder de Deus pode se manifestar. Então não tem essa: eu estou lá, mas eu não tenho um vínculo com aquele líder. Irmão, se nós estamos num lugar em que a gente não abraça a causa do pastor, a causa de um servo dele, nós precisamos ter coragem de pedir para sair, de ir embora. Não é que eu falo e vocês obedecem, mas a gente precisa provar os espíritos. Prove, vê se é de Deus, vê se tem embasamento na palavra, vê se aquilo que nós temos feito, vê se a nossa vida condiz com o que nós estamos pregando, vê se você está recebendo, vê se você está aberto para beber. Eu não quero que você seja pastoreado pela internet. Vocês têm pastores, irmãos. Vocês não precisam ficar caçando mensagem na internet. Uma hora está seguindo uma outra hora está seguindo outro. Uma hora eu quero ouvir muito, eu quero fazer esse curso, quero fazer o outro. Vocês têm líder para te servir, não para te expor, para que você cresça, não para te limitar. Não somos retentores da verdade, mas se Deus nos conectar no Espírito, se Deus nos conectar no Espírito Santo, meu irmão, a gente vai viver isso aqui. Portanto, suplico que vocês vivam de modo digno para com o chamado que vocês receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Como nós suportamos uns aos outros? Agora, quem derrama amor no seu coração? Romanos 5,5: o amor de Deus é derramado em vosso coração pelo Espírito Santo que lhe foi outorgado. A gente precisa distinguir Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Nem tudo a gente pode falar é Deus. Não. Deus derrama por intermédio do Espírito. Então eu peço: Pai, encha-me com teu Espírito. Pai, eu quero seguir uma vida de santidade, uma vida de piedade, para que o teu Espírito se sinta confortável dentro de mim. E se o Espírito fica confortável dentro da gente, sabe o que ele começa a fazer? Nos expandir, nos esticar. É como o vinho dentro do odre. Começa a dar forma, começa a fermentar. E sabe, crescer dói, irmão. Mudar é desconfortável. Mudar cansa, né? Eles mudaram aqui há pouco tempo. Minha mãe já mudou 50 vezes. E nós estávamos lá ajudando, né? Eu já mudei umas 5 e é desgastante. Tem que encaixotar, tem que separar as coisas. Aí depois você chega na casa: onde está aquele negócio, meu Deus do céu? Está dentro da caixa, debaixo da outra caixa. Então irrita, você fica: meu Deus do céu. Então assim é a mudança que nós vivenciamos no Espírito. É desconfortável algumas vezes. Às vezes a gente vai vir carregando o nosso corpo. Alguns de vocês vieram nessa manhã desentusiasmado, carregando o corpo. Vão lá, né? Fazer o que? O pastor quer.
sem entender o propósito, mas estavam aqui. Então às vezes vai ser assim mesmo, às vezes não vai fazer sentido. Você acha que fez sentido sempre para o Luiz Hermínio você reunir pastores? Se tem uma turma que dá mais problema, meu irmão, é a turma do altar, porque já acha que sabe tudo, já acha que, né, aprendeu tudo, que Deus só fala com ele. E, inclusive, tem pastores, né, eu vi um líder na nação, lá em Taubaté, falando essa semana, numa conferência, ele falou que teve uma reunião de pastores, que ele perguntou quantos pastores já leram a Bíblia toda. Uns 4 levantaram a mão, com mais de 300 pastores. Então o que tem sido multiplicado no altar? Ignorância. Se a gente é guiado somente por aquilo que fala o nosso coração, sem estar baseado nas Escrituras, qualquer demônio que falar com a gente vai pensar que é o Espírito Santo. Deus vai nos posicionar na palavra. O que a Silvana fez aqui na semana passada, né? A pessoa que ia dar a palavra de reflexão não veio, e durante o louvor ela ficou captando aquilo que o Espírito Santo queria dizer. Ela começou a falar, não, o Espírito Santo me lembrou dessa passagem e falou dessa passagem. Ou seja, o Espírito Santo acionou algo que já estava aqui arquivado na memória dela, por ela ler, por ela investigar, por ela compreender. Então Deus fez lembrar, o Espírito Santo fez lembrar as palavras que Jesus disse, as palavras que estão escritas. Mas não foi construído do nada. Do nada, Balaão, Balaão. Do nada vem Enoque. Eu sei tudo sobre Enoque, o Espírito me revelou. Aí começa as heresias, né? Enoque nesse momento está no jardim do Éden. Aí vai. Mas não, o que Deus vai nos dar é pela palavra, por aquilo que já está escrito. A revelação, o entendimento, a compreensão do que de fato os apóstolos, os profetas queriam dizer. Aquilo que eles estavam comunicando, e Paulo estava comunicando uma realidade que já está pronta para nós. Vocês podem suportar uns aos outros com amor no Senhor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. A unidade só é possível no Espírito Santo. E outra, para você sujeitar a sua vida, sujeitar não é você se submeter, sujeitar é você confiar e você respeitar. Porque muitos querem sujeição, né? Obediência cega. Não, agora eu sou seu líder e você é meu servo, me dá conta de tudo. Que hora você acordou? Você orou hoje? Você não orou? Você leu Bíblia? Você não leu? Você vai viajar no final do ano? Para onde você vai? Vai para a praia? Vai para a piscina? Qual a cor do carro que você compra? Por que você não vem no culto domingo? Por que... Meu Deus do céu, cansei. Mas não existe mais um vínculo no Espírito. Olha, eu estou com saudade de você. Estou preocupado porque eu tenho uma aliança com você. Estou preocupado porque aquilo que eu estou provando está disponível para você. E outra, você pode mergulhar ainda mais. Está entendendo? Isso é o vínculo que Deus quer nos posicionar no Espírito. Porque há um só corpo, há um só Espírito, da mesma esperança na qual nós fomos chamados a uma só fé. Jesus, ele fala em João 15, pode ler aqui comigo na TV. Ninguém tem amor maior que este, de alguém dar a vida pelos seus. Jesus deu a vida por quem? O que ele olha para nós e quer fazer de nós, seus amigos? Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigo, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. E o que eu lhes ordeno é isto: que vocês amem
uns aos outros. Então Jesus, ele começa um processo na vida desses discípulos que haviam sido chamados por ele. Então o processo foi, ele se inicia com um grupo não confiável, e aqueles que foram chamados, ainda não sendo confiável, com o passar do tempo, Jesus chamou eles de servo. E nesse episódio de João 15, eles foram promovidos. Eles já não estavam sendo mais servos, né? Servo só sabe fazer o que o Senhor manda, e não sabe o porquê do Senhor estar falando para ele fazer. Aí Jesus promoveu eles a amigo. Então o propósito da jornada, meu irmão, não é que a gente simplesmente seja alguém indigente, ou que se torne um servo apenas, mas que a gente seja amigo. A palavra amigo é muito mais valiosa do que a gente tem hoje, né, como amigo. Amigo às vezes fala aquele que conheceu, né, 1 mês, 2 meses. Não, fulano é meu amigo, né, nunca comeu junto, nunca passou por momentos de aflição junto, então não é amigo, né? Amigo a gente descobre na jornada, amigo a gente descobre com o tempo, né? A gente descobre porque são parceiro. Então a palavra amigo na Bíblia tem a ver com isso, amigo de aliança, companheiro de aliança, um parceiro fiel. Só o tempo vai mostrar a sua fidelidade, primeiro com Deus, e a sua fidelidade com a liderança. Então o propósito de Cristo com os seus discípulos era se tornar amigo deles. E o propósito de nós como líderes para com a igreja é o quê? Nos tornarmos amigos, parceiros fiéis. Amém? Para quê? Para que tudo aquilo que a gente está recebendo possa ser conhecido. Da mesma forma que Jesus falou, tudo que vocês têm conhecido de mim é porque eu quis revelar a vocês, porque vocês não são mais servos. Então esse é o processo de discipulado. Na vida de Paulo, ele teve discípulos que ele chamava de filhos. Por exemplo, Timóteo, ele fala: Timóteo, meu filho na fé. Tito, meu filho na fé. E isso traz uma reflexão sobre como que vivia a igreja do primeiro século. Desde a igreja de Atos e a igreja do primeiro século, que deu sequência para chegar até onde nós estamos hoje. A igreja do primeiro século, ela era atraente, porque ela tinha pessoas que tinham vínculos de amor uma com as outras. Elas tinham uma aliança, e essa aliança havia pureza, não havia aquela sensação, não, eu preciso de você, por isso eu me aproximo de você. Não quero que você seja usada no meu ministério, então eu me aproximo de você por causa da sua habilidade ou do seu dom, para você trabalhar para mim. Não tinha isso. Eles eram puros no Senhor. Eles queriam simplesmente ver Cristo atuando em cada uma dessas pessoas, ativando elas, alinhando elas, para que elas fossem ser quem Deus sonhou que elas fossem. É isso. Isso é o vínculo do Espírito Santo. Então não havia necessidade de interesses pessoais, porque Deus estava no meio deles. E esse amor encorajava, esse amor mantinha eles unidos no meio da perseguição. Esse amor transbordava naturalmente na vida deles, a ponto deles repartirem tudo o que tinha. Imagina, irmão, você tem uma casa e tem o seu irmão do lado que não tem, e você dizer: eu vou vender essa casa para que ele também seja beneficiado. Olha só, está difícil a gente trazer 1 quilo de alimento para a igreja. É porque o Espírito estava atuando neles. E onde o Espírito Santo atua, há sinais. Em quem o Espírito Santo atua, há unidade, há sensação de pertencimento. Você pertence a alguém, primeiramente Deus, e você pertence a um corpo, que é a igreja. Aleluia! Não estamos
como lobos solitários por aí, querendo construir a nossa vontade. Mas não, existe um Espírito Santo atuando. E Paulo, ele vivenciou isso. Por exemplo, aqui em Tito 1,4, quando ele escreve a carta de Tito, foi para Tito. Tito é uma pessoa, não é uma cidade, beleza? Ele fala: a Tito, meu verdadeiro filho na fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então você vê que Paulo não via Tito apenas como um operário na obra apostólica. Paulo não via Tito apenas como um trabalhador da fé. Tem pastores hoje que ganham salário e carteira assinada. Esses dias eles reclamaram que estavam 3 meses sem receber da igreja aí brasileira, onde a mão de Deus está, né? Mas Paulo não, Paulo via Tito como um filho. Tito, meu filho, nós temos algo em comum, a fé. Nós nos reunimos para prestar um relatório. Olha quantas pessoas foi na sua célula. Olha quanto dízimo entrou no final do mês na sua igreja. Não tem a ver com isso. Tem a ver, o seu coração é para comigo? O seu coração está unido ao meu? Cristo, ele proporcionou isso na cruz do Calvário. Unidade no Espírito. O Espírito não só empodera, o Espírito não só manifesta sinais, mas o Espírito une pessoas para suportar uns aos outros. Suporte é você botar no ombro. Vamos embora, meu irmão. Tá pesadinho, né? Vamos embora. Mas chega um momento que aquele irmão vai andar e vai ter um momento que você vai estar meio manco. É ele que vai te puxar. Por isso que a Bíblia fala aqui, Eclesiastes 4:9, melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Pois se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mas pobre daquele que estiver só e cair, pois não haverá outro que o levante. Pobre daquele que cair e não tiver ninguém que levante, né, irmão? Então a proposta é essa: melhor serem 2 do que 1. Aí Paulo também fala em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 5: porque nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso, pelo contrário, em tudo fomos atribulados externamente, lutas internamente, temores, mas Deus, que dá ânimos aos abatidos, nos trouxe ânimo com a chegada de Tito. Ele nos trouxe ânimo não somente com a chegada de Tito, mas também com o ânimo que Tito recebeu de vós. Olha só, Paulo está falando porque não tinha esse acesso de informação como a gente tinha. Ou eles recebiam cartas, ou eles recebiam notícias pela própria pessoa. E Paulo envia Tito para uma igreja que eu não lembro agora, mas ele está falando, é Coríntios, né? Ele está falando que ele alegrou-se com a chegada de Tito. Ele estava abatido, mas Deus trouxe ânimo com a chegada de Tito. Ou seja, a presença de um irmão que era considerado como filho animou o apóstolo. O que te anima, meu irmão? Te anima ver pessoas sendo salvas por Jesus? Te anima ver pessoas chegando na igreja? Ou a gente pensa, não, agora, né, esse aí vai durar pouco, né? Daqui a pouco está de novo na bebida. Isso aí isso aí não quer nada com Deus. Não, mas nosso coração precisa se alegrar, e a gente vê essas pessoas como potencial para serem usadas por Deus, para serem cheias do Espírito Santo e viverem uma realidade nova. Aleluia. Ele nos trouxe ânimo, não somente com a chegada de Tito. Deus trouxe ânimo não só com a chegada de Tito, mas também com o ânimo que Tito recebeu de vocês. Então Tito se alegrou com a igreja, e o ânimo que ele recebeu daquela igreja passou para Paulo, e por aí vai, irmão. Ânimo por quê? Ânimo por ver irmãos vivenciando a realidade que Deus plantou para eles, que Deus preparou para eles.
Eles não estavam animados porque conseguiram um emprego, eles não estavam animados porque conseguiram a resposta da casa própria, mas eles estavam animados porque a palavra de Deus estava prosperando dentro das pessoas. Aleluia! Você precisa se emocionar com isso. Você não pode dormir no culto desse. Ele nos relatou da vossa saudade, das vossas lágrimas, da vossa preocupação por mim, de modo que muito me alegrei ainda mais. Então o apóstolo Paulo tinha pessoas que se preocupavam com ele. Ele não estava só numa via de mão única, só dando. Tinha companheiros de alianças que estavam chorando com ele, que estava vendo o que ele estava vendo, que estava valorizando o que ele estava valorizando. O que é importante para você? Só você? O que é importante para você? Só você está bem? A igreja que se exploda. Se eu sair de lá, não quero nem saber se vai continuar pagando aluguel, se não vai. Nós não queremos seu dinheiro, nós queremos seu coração. Nós queremos que você vivencie o impossível no espírito e no coletivo. Não é só o pastor se dando bem, né? Só o pastor prospera, só o pastor troca de carro, só o pastor viaja, só o pastor come bem. E as ovelhas salsicha. Não, mas se todos viverem a realidade de Deus, meu irmão, nós vamos fluir, amém? Agora, olha só, 2 Coríntios 2:12. Quando cheguei a Troade, Paulo está falando, para pregar o evangelho de Cristo, ainda que uma porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive descanso no meu espírito, pois não encontrei ali meu irmão Tito. Assim, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Paulo está falando, olha, embora Deus tivesse abrido uma porta para mim em Troade, eu entrei por essa porta, mas cheguei lá, eu não encontrei Tito, meu companheiro, meu irmão. Não adianta entrar por porta sozinho, irmão. Nós vamos entrar pela porta junto, amém? Não achei meu amigo Tito, então assim eu despedi-me dele e parti para a Macedônia. Só que Paulo, ele vivencia duras realidades, porque amar é correr risco. Não quero me envolver porque, né, vai que eu seja ferido. Só tem uma coisa que pode acontecer se você for ferido por alguém: perdoar, mais nada. Só tem uma coisa que a gente está habilitado a fazer se alguém ferir você, se eu te decepcionar, se eu errar com você da maneira que você gostaria. Só tem uma maneira: perdoar, não tem outra opção, não tem escolha. Qual é a escolha que eu tenho se você errar comigo, se você abandonar, se você não quiser mais congregar aqui? Te liberar, te abençoar, perdoar você. Não te cobrar, olha, você passou aqui, lembra daquilo lá? Eu estava lá, né? Quando seu filho nasceu, eu segurei ele, eu consagrei ele. Como é que você vai sair daqui? Eu batizei você, você é meu, você é parte dessa... Você está pensando que é bobeira que eu estou falando, mas é verdade, irmão. Muitos se sentem dono das pessoas. Se a gente tem uma aliança, essa aliança é no Espírito. Enquanto o Espírito quiser que a gente tenha uma aliança, ela permanece. A aliança que eu tenho hoje com o meu apóstolo Luciano, com o Luiz Hermínio, é mais forte do que a distância. A gente troca mensagem, a gente fala às vezes pelo Instagram, a gente fala nas reuniões que a gente vai. Mas, cara, o que nos une é um espírito. Não é uma união carnal de interesse. Porque se fosse de interesse, você acha que um apóstolo famoso como Luciano é conhecido de várias igrejas, iria vir ministrar para um grupo de 10 pessoas anos atrás, sem saber se ia ganhar oferta, se não ia? Então não é por interesse as nossas alianças, é por convicção, é por propósito,
é por estarmos indo para o mesmo caminho, e quem está indo no mesmo caminho se encontra. Amém? Aí Paulo sofre abandonos, olha só, 2 Timóteo 4,9, procura visitar-me. Paulo está falando agora com Timóteo. Procura visitar-me em breve, pois Demas, por amar este mundo, me abandonou. Ele não está falando que o cara abandonou Deus, ele está falando, o cara me abandonou, rapaz. Ele partiu para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Só que Tito não desviou não, tá? Eles foram em missão. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, pois ele me é muito útil para o ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Olha só que nome bonito, né? Tíquico. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalha com bronze, sabe aquele cara, né? Prejudicou-me muito, prejudicou-me bastante. O Senhor lhe retribua segundo as suas ações. Tenhas muito cuidado com ele, pois resistiu muito à nossa palavra, às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me ajudou. Pelo contrário, todos me desampararam. Que isto não lhes seja cobrado, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada e todos os gentios a ouvissem, e fui livrado da boca do leão. Amém? Todos me abandonaram. Na minha primeira defesa não estava ninguém comigo, mas o Senhor me livrou. Sabe por que Paulo faz isso? Olha só o que ele fala para a igreja de Gálatas, da Galácia. Meus filhos, por quem eu sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Bem que eu gostaria de agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. Paulo aqui dá uma lapada, né? Ele vai de pé, vai de sola sobre a igreja da Galácia, porque ela estava abandonando a fé em Cristo e seguindo rituais, colocando a circuncisão para salvação e por aí vai. Ele fala, não posso acreditar que vocês estão caindo nisso. Mas ele fala que o propósito do sofrimento dele, de sentir dores como de parto, eu nunca engravidei, mas deve ser ruim, né? Né? As costelas expandem, a bexiga fica cheia toda hora. Daqui a pouco tem um ser dentro de você, está pesada, dá enjoo, quer vomitar. Paulo está falando, eu sinto dores de parto, eu estou gerando vocês. Eu não estou simplesmente descompromissado com a palavra. Se você estiver bem, que esteja, se não quiser também. Não, mas eu estou sentindo falta de você, eu estou sentindo a necessidade que vocês cresçam, até que Cristo seja formado em vós. Fala, qual o propósito do crescimento? Fala comigo, até que Cristo seja formado em mim, seja formado em nós. Aleluia. E Cristo, Ele revela isso na ceia. Cristo, Ele fala, olha, aquele que não comer de mim, não beber de mim, não tem parte comigo. E aqueles que estão em Cristo participam desse corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. E se está na igreja, está recebendo vida. Se está na igreja, está preocupado com a frequência. Se está na igreja, está preocupado com o propósito. Se está na igreja, está orando por ela, está envolvido com pessoas, está olhando para a missão de Deus, está querendo aprender o evangelho para disseminá-lo, está orando no Espírito, edificando a si mesmo em outras línguas, está quente, está fervoroso, está apaixonado, está desejando ver Deus se manifestando no meio da igreja, está desejando ver a expansão do reino de Deus, pessoas sendo alcançadas, o reino das trevas caindo, a família sendo tocada, salvação do pai, salvação do filho, salvação da mãe. Os meus filhos estão provando de Deus. Se isso não estiver acontecendo, isso não é evangelho. Se eu estou desconectado do propósito real, só preso na minha dor, né? Minha dor, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe. Você também não sabe o que eu estou passando, né? Vão competir de provação? Vamos
Vamos ver qual que é a maior? Não, mas a minha sempre é maior, né? A minha sempre é maior. Por isso que Paulo fala, ou melhor, Lucas fala em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Sabe o que Paulo está falando? Que a palavra de Deus penetra a ponto de dividir só seu espírito da sua alma. O que é andar na alma? Andar na alma é andar pelas suas emoções, pelas suas sensações, pelo que você está sentindo, preso na sua vida individualista, preso no seu orgulho, preso na sua vaidade, preso apenas nas suas lutas, sem olhar para a luta de ninguém, preso apenas naquilo que lhe traz benefício. Isso é andar na alma. Mas andar no espírito é olhar dos céus, é olhar a realidade de Deus, é olhar como um atalaia. A guerra foi vencida, a bandeira foi levantada, Cristo é Senhor dos senhores, o inferno já foi vencido, o mundo novo de Deus entrou, Deus invadiu a história e Ele está edificando a sua igreja. Ele divide. Vocês não vão mais andar pela razão. Você pode pensar, usar a cabeça é bom demais, mas não decida pelo sentimento. Não seja guiado pelo seu coração. Ah, mas estou tintindo. Hoje eu não estou tintindo. Sabe qual a diferença das crianças para os adultos? Que as crianças fazem o que querem, não o que precisa ser feito. Se o pai não acordar, falar, olha, vamos acordar, vamos para a escola. Ah, não, se deixar, dorme o dia todo. Todo dia sabe que tem que ir, né? Mas está lá dormindo. Por quê? Porque é criança. Criança não paga boleto, criança não paga conta, criança não tem responsabilidade. Mas o adulto não. O adulto ele está cansado, dormiu 4 horas por noite, né? Porque a noite foi longa com a esposa, amém? Recebe essa palavra, irmão. Pode ser longa brigando, né? Você não entende, você está maldoso, né, irmão? Dormiu 4 horas, aí agora tocou o relógio, despertador, o galo cantou. Você fala, meu Deus, hoje eu não vou não? É isso? Você vai carregando o corpo, né? Você vai tintindo ou não? Joga água na cara, toma um café pilão, bota 3 colheres, toma e vai, encara o dia, parte para cima. Essa é a diferença na igreja entre aqueles que são crianças e aqueles que são adultos. A criança está esperando um motivo, porque não aconteceu do jeito que eu queria, eu vou chorar. O meu apóstolo, ele perdeu a esposa, irmão. Na quinta-feira, no domingo ele estava pregando a palavra. Você fala, o cara só pode ser louco. Não, ele não é louco, ele é posicionado no que ele prega. Sabe qual a mensagem que ele mais fala sobre o Evangelho? E o Evangelho é a boa notícia da ressurreição. Cristo ressuscita aqueles que morrem nele. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. Você acha que ele foi pregando, que alegria de pregar hoje? Mas ele foi porque é maduro. Sabe por que ele continua no propósito de Deus? Porque ele decidiu não ter vida sem ele. Enquanto você pode escolher, não, eu posso construir uma vida sem Deus aqui, eu posso ir por esse caminho, eu sou bom, se não der errado aqui, eu vou para tal empresa, eu vou para tal lugar, eu vou para tal cidade, se não der. Quanto a gente tem opção, meu irmão? Mas eu não, aquele que entrega a sua vida já não tem opção, fala, eu estou rendido a ti. E sabe o que aconteceu na vida dele? Ele está vivenciando novas realidades. Quando você se posiciona em fé, Deus acrescenta, Deus dá autoridade. Sabe qual os comentários que a gente ouve no grupo? Cara, eu nunca vi isso. A posição de um homem diante de Deus, diante da circunstância, animou toda a igreja, avivou toda a igreja.
eles estão esperançosos na ressurreição de Cristo. Pessoas que perderam seus familiares na pandemia, pastores que perderam seus familiares na pandemia, que nunca mais conseguiram tocar seus ministérios da maneira que tocava antes, olham para ele e falam: cara, eu preciso continuar como ele. A posição de um homem posiciona outros. Eu me posicionei, vocês estão aqui. Quando vocês se posicionarem, outros virão. É isso que eu estou falando para cada um de nós. Vamos ficar de pé. Quem puder chamar as crianças lá, Silvana, para a gente participar da ceia. Aleluia, Jesus. Eu queria que tirasse as cadeiras. A gente vai ceiar, mas tira as cadeiras, por favor. Venham para cá. Eu quero orar por você, declarar nossa aliança que temos. Declarar que Deus, Ele está em nós e atuando através de nós, amém? Nós não estamos órfãos, nós não estamos abandonados. Ah, mas eu não confio em você ainda, Luciano. Beleza, né? Não tem problema. Talvez um dia você me conheça minha esposa. Talvez um dia você pare para ouvir nossa história. Deus, nós temos uma aliança com o Senhor. Nós temos uma aliança uns com os outros. E nós queremos honrar, Senhor, essa aliança. Nós não queremos mandar em ninguém. O Senhor conhece o nosso coração, Pai. Mas quantos aqui, Senhor, estão vivendo realidades difíceis sozinhos? Questionamentos, pensamentos, desânimos. E Deus tem acendido alguns, Deus tem convocado outros. Mas, Pai, nós não queremos ir e deixar nossos irmãos de lado, nós não queremos avançar enquanto outros estão morrendo no meio do caminho. Nós queremos ir juntos, Senhor, nos dê essa graça. Nos dê essa graça, Senhor, de irmos juntos. Nós não queremos encher um templo, nós não queremos mostrar para as pessoas como nós somos abençoados. E tudo que nós fizemos, tudo que nós fazemos é apenas uma desculpa para nós estarmos juntos. Igreja é relacionamento. Igreja é relacionamento. Igreja é relacionamento. Não existe como ser igreja sem relacionamento. Eu sozinho, eu sou um membro. Nós juntos, nós somos templos do Espírito Santo. Não existe uma igreja de uma pessoa só. Existe igreja de várias pessoas conectadas ao cabeça. Eu quero que o Espírito Santo faça isso no seu coração. Eu tenho orado por vocês e pedido: Senhor, me dê o coração deles. Porque eu não quero só trazer informações, eu quero trazer impartições. Impartição é quando você dá do que está dentro de você sem ser perdido. Quanto mais você dá, mais enche. E é isso que nós queremos. Impartição. Se você puder fazer essa aliança diante de Deus e falar: Senhor, eu quero ser um com meu líder, quero ser um com meu pastor, Senhor, quero entender o que o Senhor está fazendo na igreja, o que o Senhor quer para nós como igreja.
Se você quer isso, fala com o Senhor. Fala, eu quero ser um com o meu líder, Pai. Caminhar contigo não é a certeza de que tudo me irá bem. Andar ao seu lado não me dá a garantia de que tudo será como planejei. Estou perseguindo olhar para ti, abraçar seu testemunho sem me envergonhar. Você me deu a graça para não somente crer, mas por ti padecer. Você me deu a graça para não somente crer, mas por ti padecer. Eu vou perseverar até te conhecer. Eu vou permanecer até te encontrar. Eu vou perseverar até te conhecer. Eu vou permanecer até te encontrar. Eu vou perseverar até te conhecer. Eu vou permanecer até te encontrar. Mesmo que custe o meu nome, mesmo que custe a minha imagem, mesmo que custe tudo, eu digo sim. Mesmo que custe o meu nome, mesmo que custe a minha imagem, mesmo que custe tudo, eu digo sim. Mesmo que custe o meu nome, mesmo que custe a minha imagem, mesmo que custe tudo, eu digo sim, Senhor. Pode servir a ceia. Meu Pai, nós abençoamos os elementos, declaramos vida sobre nós. Pode servir. Meu Senhor, Nós temos um Espírito que nos une. sim, meu Senhor, Nós temos uma verdade em comum. Nós temos uma fé em comum. Nós temos um batismo em comum. Estamos aqui para servir uns aos outros. eu digo sim. Que possamos viver isso com intensidade nesses dias. Cheio. Toca na sua igreja em Madalena, Senhor. Restaura os altares, Senhor. Restaura a unidade, Jesus. Caminhar contigo não é a certeza de que tudo me irá bem. Andar ao seu lado não me dá a garantia de que tudo será
perseguindo olhar para ti, abraçar seu testemunho sem me envergonhar. Você me deu a graça para não somente crer, mas por ti padecer. Você me deu. Essa é a canção dos discípulos. Essa é a canção daqueles que se entregaram, daqueles que estão disponíveis. Eu vou perseverar até te conhecer. Eu vou permanecer até te encontrar. Quantos vão? Eu vou perseverar até te conhecer. Eu vou permanecer até te encontrar. Eu vou perseverar até te conhecer. Eu vou permanecer até te encontrar, Jesus. Ei! Mesmo que custe o meu nome, mesmo que custe a minha imagem, mesmo que custe tudo, eu digo sim. Mesmo que custe o meu nome, mesmo que custe a minha imagem, mesmo que custe tudo, eu digo sim. Mesmo que custe o meu nome, mesmo que custe a minha imagem, mesmo que custe tudo, eu digo sim, Senhor, meu Senhor. Ele diz: eu vos designeis para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem em nome do meu Pai, Ele conceda. O que lhes ordena é isso, que vocês amem uns aos outros. Eu li até aqui, mas continua: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Mas lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Se vocês guardarem a palavra, eles vão guardar de vocês. Tudo isso, porém, farão com que vocês, por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se somos perseguidos, é por causa dele. Pega o seu pão, pois o que recebi do Senhor, também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo dado por vós, fazei isto em memória de mim. Pega o pão. Senhor, obrigado pelo seu sacrifício, que nos proporcionou viver na sua dimensão, na sua realidade, e em breve estaremos plenamente olhando nos seus olhos. Mas enquanto estivermos aqui, Senhor, que essa canção se torne uma realidade. Vamos perseverar até te conhecer, Senhor. Mas eu já conheço Jesus. Não, meu irmão, nós não conhecemos de fato. A revelação é infinita. Todos os dias nós precisamos desvendar a revelação do coração dele. Não somente quem ele
o que Ele fez, não somente o que Ele faz, mas quem Ele é. Nós declaramos isso, nós queremos ser seus amigos, Jesus. Nós queremos guardar a sua palavra. Por isso, coma dele nesse momento. Mesmo que custe o meu nome, mesmo que custe a minha imagem, mesmo que custe tudo. Do mesmo modo, depois de comer, Ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Nós participamos pelo sangue de Cristo da vida de Deus. Estamos aguardando a redenção do nosso corpo. O corpo de pecado que vai ser transformado num corpo glorificado. Nós ainda estamos sujeitos a esse corpo e às vezes sentimos assim como Paulo: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Às vezes nós estamos lutando guerras constantes contra a nossa carne. É porque esse corpo ainda está vivo. Por isso que Paulo fala em Romanos 8: se vocês viverem pelo Espírito Santo, vocês não vão satisfazer mais a vontade da carne. Se vocês viverem pelo Espírito, porque o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito, os dois se opõem para um não fazer a vontade do outro. Mas se vocês viverem o Espírito Santo de verdade, vocês não vão mais andar segundo a carne. Vocês vão viver segundo o propósito. Por isso nós recebemos pela morte de Cristo esse Espírito, para nos habilitar a vencer o poder do pecado. Mas quando nós recebermos Ele de volta, no seu retorno, nós nunca mais viveremos encapsulado nesse homem pecaminoso. Mas o nosso espírito está dentro desse corpo. E dentro desse mesmo corpo está o Espírito Santo. O nosso espírito está entrelaçado com o Espírito Santo. Viver no Espírito é isso. Bebamos todos em nome de Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Nada mais me satisfaz. Abraça esse irmão que está do seu lado aí, vai. Eu só quero abrace ele. Tu és tudo que eu preciso e eu vou perceber.